Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Batsacas, eu estou no grupo com a Ayane e Ícaro. Então, a gente vai apresentar aqui a nossa solução para o problema de otimização da Lial, do caixeiro viajante. A metodística escolhida foi o Simulated Annealing. Então, para começar, eu gostaria de definir o que é o problema do caixeiro viajante. Basicamente, trazendo para termos mais modernos, é um problema de um representante de vendas. Então, ele tem um conjunto de cidades que ele quer passar. Ele vai tentar passar por todas as cidades e no final retornar à cidade inicial, gastando menos possível, né? No nosso caso do problema, leva em consideração apenas a distância. Então ele pode fazer essa rota aqui, ou também uma rota mais simples. E basicamente o problema do caixeiro viajante vai ser um caixeiro que viaja entre as cidades e volta à inicial, procurando não gastar sempre o mínimo possível. Seja levando em consideração apenas a distância entre essas rotas, ou outros fatores, como por exemplo, quanto ele gasta para ir, etc. Perceba que esse problema de cidades pode ser transformado em problema de grafos. O que vai ser um grafo, basicamente? Vai ser um conjunto de vértices e arestas. Vértices são pontos e arestas são relações entre esses pontos, são traços que ligam esses pontos. Cada cidade será um vértice e cada caminho entre cidades será uma aresta. Perceba que a quantidade de arestas é dada por n escolhe 2, que vai ser basicamente n fatorial sobre 2 fatorial, n menos 2 fatorial. Que, por exemplo, se você tem 5 cidades, a quantidade de arestas será 20. E a quantidade possíveis de rotas que você pode fazer seriam basicamente 20 escolhe 5. Porque você vai querer justamente 5 caminhos para você. A quantidade mínima de caminhos que você precisa para ir de uma cidade inicial e voltar para ela. E perceba que aqui, simplificando tudo, né, a gente tem que a quantidade de arestas é O de n ao quadrado. No nosso problema, com 17 cidades, a gente vai ter um total de 136 arestas, que basicamente seriam 136, escolhe 17, que por si só já é algo bem grande. Mas perceba que quanto mais você escala o número de cidades, maior isso fica. Com 100 cidades seria basicamente 4.950, escolhe 100. Isso aqui já é muito maior. E basicamente é esse o problema do caixeiro viajante. E a meta heurística usada, que escolhemos, foi o Simulated Annealing, que a gente já estava estudando ele, e a gente achou mais simples implementar logo ele nesse problema. Meta heurística vai ser basicamente uma forma de otimizar estocasticamente, né? Ela não vai nos dar a melhor resposta sempre, mas ela leva conceitos probabilísticos para quando você não consegue aplicar métodos exatos, né? Por exemplo, calcular todas as rotas possíveis do problema do caixeiro viajante seria infeasible porque são muitas rotas. Então, basicamente, como funciona o Simulated Annealing? Ele leva, esse nome significa têmpera simulada, ou seja, o processo de têmpera é o processo de você aquecer bastante material e depois resfriá-lo rapidamente, para que as moléculas tentem atingir um estado de estabilidade máxima na hora do resfriamento. Então, basicamente, você vai ter o estado inicial S, que você vai pegar aleatoriamente, e você depois vai escolher um outro estado aleatório, S', por exemplo, aleatoriamente. E você vai calcular a energia entre eles, esse delta. Vai ser basicamente a diferença entre os valores deles com a função objetivo. Esse f é de função objetivo. Se o delta for menor que zero, quer dizer que o estado S é um estado que tem menos energia do que o estado S'. Que o estado S' é um estado com menor energia do que o estado S. Essa energia é basicamente quão boa é a solução. Quanto melhor for a solução, menor a energia, no caso de minimização, né? Se fosse maximização, seria maior energia. Enfim, dado que delta é menor que zero, você vai aceitar o estado S, certo? Porque S é melhor do que S'. Porque S' é melhor do que S. Se delta for maior do que zero, então você pode ou não aceitar S'. Você vai aceitar S' com essa probabilidade elevada a menos delta sobre T, em que T vai ser uma temperatura inicial, e quanto maior for T, maior cresce a probabilidade de você aceitar um estado que não é melhor do que o anterior. Então a ideia é você ir gradualmente diminuindo esse T para que a probabilidade de você aceitar um estado que não é melhor do que o atual vá diminuindo também. Por isso, a têmpera simulada.
A função objetivo que a gente escolheu foi essa aqui. O que vai basicamente fazer vai ser a soma da distância euclidiana entre a cidade CK até CKI até a penúltima, não, até a última, e depois você vai somar a distância entre a cidade inicial e a última cidade. Vai ser basicamente um ciclo que a gente vai fazer entre as cidades, para cada rota escolhida, né? Essa aqui é uma rota, vai ser escolhida, essa aqui é outra, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Então, basicamente, a gente vai somar tudo até formar um ciclo. Certo, vamos para o código agora. Aqui, importei as cidades, né? Como a distância euclidiana vai ser no plano x por y, então tem duas coordenadas. Aqui o cálculo de distância euclidiana. Você vai pegar o x, vai subtrair, vai levar ao quadrado, e mais a distância na coordenada y, vai subtrair, elevar ao quadrado e pegar a raiz quadrada disso tudo. Aqui tem a forma que a gente fez a nossa função objetivo. Basicamente, a gente vai ter um tour, que a gente chamou de tour, a nossa sequência de rotas, e a gente vai adicionar na distância total todas as distâncias euclidianas entre os elementos desse tour, e depois disso a gente vai pegar o primeiro elemento e somar com a distância do último elemento, né? Aqui a gente fez o simulated annealing. Perceba, a gente tem uma função objetivo, que vai ser essa aqui que a gente vai receber. A quantidade máxima de iterações é máxima, mas a gente vai fazer exatamente essa quantidade. A temperatura inicial que a gente escolheu. E a gente usou um código para escolher essa temperatura inicial. E o decay, que a gente escolheu também. O que é o decay? É qual a velocidade que você vai diminuir a temperatura. Antes de falar do simulated annealing, a gente vai falar sobre como a gente escolheu a temperatura. O procedimento da temperatura vai levar os parâmetros da função objetivo, um beta, um gama, que vai ser quanto por cento você quer que essa temperatura aceite estados, uma temperatura inicial zero e a quantidade de iterações. Então, basicamente, a gente vai criar um tour aleatório inicial e, para esse tour, a gente vai trocar apenas dois elementos dele. Por exemplo, os tours serão as cidades. E a gente vai trocar dois elementos de lugares nessa cidade. E a gente vai calcular o delta. Até agora está bem similar com o simulated annealing. Então, agora a gente calcula a probabilidade de aceitação, que se o delta for menor que zero, ou se estiver dentro desse range aqui, de e elevado a menos delta sobre t, os aceitos vão para mais 1, e o tour atual vai ser o novo tour. Se a quantidade de aceitos for maior que gama está entre 0 e 1, e vai ser a porcentagem que a gente quer de estados aceitos, vezes o número de iterações. Se o aceito for maior do que isso, então continuar passa a ser false e esse loop se encerra, porque a gente já tem a quantidade de aceitos suficientes. Caso contrário, a gente aumenta t de beta, se a gente vai crescendo t. E a gente retorna t até que isso aqui seja satisfeito. Esse gama aqui vai ser a porcentagem de elemento que a gente quer que seja aceito. E esse beta vai ser basicamente o fator que vai multiplicar, crescer a nossa temperatura. Então, se a gente corre esse algoritmo com a temperatura de 500 e 10.000 iterações, a gente tem uma temperatura de 1.000. É porque tem que rodar esse antes. Se a gente roda esse, uma temperatura de 1.000. Perceba que se a gente aumentar essa temperatura aqui para 10.000, tipo, ou melhor, para 1.009, e rodar, a temperatura continua sendo 1.009, porque 1.000 já é a temperatura suficiente para a gente conseguir fazer com que esse gama seja 98%. Essa temperatura que a gente pega não é a melhor possível, é apenas uma temperatura aceitável para que a quantidade de aceito seja 98%. Existem outras formas de definir a temperatura inicial, mas a gente estava vendo alguns slides, alguns artigos, e a gente achou melhor essa aqui mesmo, porque já é mais visual, né? A gente achou interessante. E agora, para o Simulator Annealing em si, a gente vai ter um tour
que vai ser algo aleatório, né? São uma sequência aleatória de cidades, e a gente vai considerar ele como o melhor inicialmente. Ele é tanto o melhor tour quanto o melhor custo inicial. A temperatura inicial, e a gente vai calcular dentro da quantidade de iterações, fazer o mesmo que a gente fez lá para calcular a temperatura. A gente vai pegar duas cidades aleatórias, e esse novo tour vai ser igual ao tour anterior, diferente apenas nessas duas cidades, que elas vão trocar de lugar. A gente vai calcular o delta novamente, baseado nessa função objetivo da distância euclidiana. E se o delta for menor que zero, ou se cair dentro de e elevado a menos delta sobre t, o tour passa a ser o novo tour. E se a FO desse tour for menor do que o best cost, ou seja, lembra que a gente podia cair em um novo tour que a função objetivo é pior ou melhor. Se for melhor, é com garantia que a gente vai para esse novo estado. Se for pior, ele pode ainda ir se tornar o estado atual com essa certa probabilidade. E é isso que ele verifica. Se a função objetiva desse novo estado é melhor, então ele passa a ser o melhor estado, né? E se não for, ele não entra. E aqui em scores, isso aqui é só para calcular, só para mostrar todos os tours que tiveram, né, os estados. E aqui a gente vai pegar T e vai multiplicar por um decay. O decay também a gente pegou arbitrariamente de um slide que a gente viu. A gente botou 0.95. A gente também gostava de botar 0.995, né? Também é interessante. E aqui vamos rodar novamente. Aqui perceba que deram duas melhor custo total diferentes, porque é um método estocástico, ele não vai dar sempre a mesma resposta, mas ele tem uma certa, ele converge, o simulator dele converge, mas não sempre para a melhor solução. Perceba que foi o tempo de 0,45, foi bem rápido, foi menos de segundo, em 20 mil iterações, e os custos todos foram esse aqui, começou em 512, em 514 e foi descendo bem rápido até, ele foi convergindo e ficou preso nesse 370. Perceba que se a gente aumentar diminuir a velocidade que a gente diminui a temperatura, ele demora um pouco mais, mas a convergência não muda. O que isso quer dizer? Quanto mais você diminui a velocidade com que a temperatura diminui, mais a temperatura vai continuar em estado, vai continuar alta, ela não vai decrescer tão rápido. E se a temperatura é alta, maior a chance dele aceitar estados piores. Cadê? Aqui. Quanto maior continua sendo a temperatura, quanto mais você demora de diminuí-la, maior probabilidade de você aceitar esses estados, que são piores. A gente rodou esse código algumas vezes e a gente acabou achando o menor custo possível que a gente achou em todas as vezes foi 328. Talvez não saia aqui, mas se a gente rodar aqui, ó, encontrou um estado muito ruim, um custo bem ruim em comparação aos outros. Mas a ideia aqui, encontrou melhor, é ficar rodando várias vezes ele para ir comparando os custos, né? A gente acredita que 328 seja melhor. Aqui é o gráfico do melhor tour encontrado. Aqui perceba que começa na cidade 1, vai para 2, para 3, para 4, para 8, para 7, para 0, para 11 e volta e faz um ciclo todo. Aqui os pontos são expostos da forma que está lá no início que eu coloquei. E esses são o melhor tour encontrado. E aqui é a convergência. Perceba que lá para antes de 2.500 iterações já tinha convergido para o que a gente acredita ser a melhor convergência possível. Então, mesmo que a gente aumentasse a quantidade de iterações, ele não ia sair desse lugar. Veja que decresceu muito rápido. Um dos problemas, né, do Simulated Annealing é a demora dele, porque para temperaturas muito altas, 1000 não é uma temperatura muito alta, mas para temperaturas muito altas, a convergência vai ser bastante demorada. Porque, por exemplo, um decay de 0.995 é muito devagar.
para uma temperatura de 10 milhões, 100 milhões, isso acaba causando uma certa demora. E, na minha opinião, o pior problema do Simulated Annealing é, de fato, a demora de convergência. Eu estava lendo alguns papers, eles comentavam que não tinha outros grandes problemas em relação ao Simulated Annealing. E, no mais, foi isso. Foi dessa forma que a gente fez. E muito obrigado.